Do coração de jovens pra uma geração, uma mensagem que traz transformação. Pedro e Mary Ange, vozes que guiam, falando de Cristo, vivendo alegria. Cada episódio carrega uma missão, ecoando esperança em cada coração. Balneário Pissarras, esse é o lugar, firmes no propósito, prontos pra impactar. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Cada tema Cristo é essencial, tornamos o simples em algo especial. Juntos na palavra conectamos corações, vivemos pra deixar marcas e lições. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. A cada tema Cristo é essencial, tornamos o simples em algo especial. Juntos na palavra conectamos corações, vivemos pra deixar marcas e lições. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Razão pra Deus, razão pra amar. Yeah. Do coração de jovens pra uma geração, uma mensagem que traz transformação. Pedro e Mary Ange, vozes que guiam, falando de Cristo, vivendo alegria. Cada episódio carrega uma missão, ecoando esperança em cada coração. Balneário Pissarras, esse é o lugar, firmes no propósito, prontos pra impactar. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Cada tema Cristo é essencial, tornamos o simples em algo especial. Juntos na palavra conectamos corações, vivemos pra deixar marcas e lições. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive
Sejam muito bem-vindos ao Legacy Cast, o podcast do Jovem Cristão, onde nós vamos contar testemunhos para edificar a sua fé e a sua vida. Meu nome é Pedro, eu vou ser o host do podcast e vou te acompanhar durante essa caminhada, onde nós vamos receber vários convidados. E para começar e dar início a esse projeto, ninguém melhor do que o nosso pastor do Legacy de Pissarras e também pastor do Legacy Regional de Santa Catarina, pastor Eduardo. Pastor, seja muito bem-vindo. Amém, obrigado. Se apresente um pouco pro pessoal, para quem não te conhece, saber um pouquinho mais sobre o senhor. Fique à Amém. vontade. Primeiramente, obrigado, pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um tempo onde nós vamos edificar a nossa fé, né? Então, primeiramente, eu me chamo pastor Eduardo, sou pastor aqui da Lagoinha Pissarras, do Legacy Jovens, e nós estamos há um ano aqui. Nós viemos para cá por um chamado da parte de Deus, e tem sido um tempo precioso, tempo onde Deus tem nos conduzido a uma nova estação, a uma nova fase como Legacy. Nós estamos aí, disponíveis para o reino. Amém, pastor. Aproveitando que o senhor já deu um toquezinho sobre que o senhor saiu, né, da cidade do senhor há um ano atrás e já está aqui em Pissarras pastoreando, nos conduzindo ao caminho do Senhor. E eu queria já te fazer uma pergunta para saber como que foi esse primeiro encontro onde despertou o Senhor. O que que te chamou a atenção para ir para os pés da cruz, para buscar a Jesus, entregar a sua vida? Conte um pouquinho para a gente como foi um pouquinho da sua trajetória, porque o senhor não já cresceu como pastor, né? O senhor teve um encontro com Jesus que marcou a sua vida, que salvou a sua família. Então traga um pouquinho pra gente sobre a sua história. Bom, Pedro, a minha história é bem impactante, sim, ela é bem forte, né? E o motivo da minha família ter buscado a igreja foi justamente o fato de eu ter nascido com um problema, né? Uma dificuldade, né? Desde que eu nasci, eu tinha um problema muito grave que eu não dormia. Eu não conseguia ter uma noite de sono. Então, eu tinha apenas picos de sono durante o dia. E eu não dormia a noite toda. Então, durante 2 ou 3 anos, os meus pais tentaram de todas as formas possíveis, através de medicina, através de tudo que estava ao alcance deles, para que eu pudesse ter essa cura, né? E nada foi resolvido. E aí, um dia, um padrinho meu falou para eles, né? Deixa eu trazer um pastor aqui para orar por eles. Meus pais sempre foram muito contra essa questão de igreja, de pastores, né? E nesse dia que esse pastor foi na minha casa, ele orou por mim, pela minha família, e foi a primeira noite em que eu tive uma noite de sono. Então, ali, quando meus pais tiveram essa primeira experiência com Jesus, eles decidiram que dali em diante a vida deles nunca mais seria a mesma, que eles deixariam de lado as decisões do mundo, aquilo que o mundo tinha para oferecer, para poder ver realmente um propósito, né? E em relação a essa questão que você pediu do impacto da experiência, eu tive várias experiências com Deus, mas a minha experiência que mais me marca hoje, a minha trajetória até o momento, foi um dia em que eu sofri um acidente de quadriciclo e eu fiquei entre a vida e a morte, né? E por um tempo Deus travou o relógio e eu tive um tempo a sós com Ele. E nesse tempo eu pude me consertar com Deus. Eu estava na igreja, mas eu não era fiel, eu não era uma pessoa que se dedicava exclusivamente a Ele. Eu tinha alguns prazeres no mundo. E nessa oportunidade eu pude me consertar com Deus. Eu pude realmente assumir que não existia outro lugar para onde eu queria estar, não existia mais nada que eu poderia fazer a não ser servir a Ele e dedicar toda a minha vida aos pés da cruz. Bom, glória a Deus. A gente vê que um encontro marcante com Jesus é o que às vezes muda a história da nossa família, né? Da nossa geração, da nossa história, como esse encontro. Seus pais não conheciam, não sabiam do poder o poder de uma simples oração de um homem de Deus poderia fazer. E foi o que mudou a tua história. Foi aquele impacto. Uau, se o Deus desse homem que orou pelo meu filho fez ele ter uma noite de sono tranquila, imagina só, você não conseguir ter uma noite de sono tranquila com o seu filho e simplesmente chega um homem na sua casa que você não gosta pelo que você contou, seus pais não gostavam muito do povo cristão, de pastores. Ele chega na sua casa, ora, um simples pedido ao Senhor e você começa a dormir bem. Então, eu imagino que isso traz, uau, eu tenho que buscar isso, eu tenho que ter isso. Então, por isso eu acho muito interessante alguém que está na sua casa, que a sua família não aceitou Jesus, a família não conhece Jesus e você quer muito levar isso para ela, ore para Deus trazer algo marcante, algo que só aquela pessoa necessita. Às vezes é uma cura, às vezes é um milagre, às vezes é uma resposta, algo particular, né? Talvez se não fosse dessa forma, algo que mexesse realmente com os seus pais, talvez se fosse algo com ele, com o seu pai ou com a sua mãe, não seria tão impactante, mas como foi com o filho, como tocou naquilo que
para eles talvez, talvez não, tenho certeza que é a maior herança, né? Foi algo que foi suficiente para mudar a história da família dele, Deus né? gerou uma situação, né, Pedro? Deus permitiu que eles pudessem buscar uma solução em todos os lugares que estavam ao alcance dele. E quando eles não tinham mais saída, não tinham mais para onde ir, veio essa pessoa e nos deu a oportunidade de conhecer Jesus, né? Então Deus age muito assim. Ele permite que a gente tenha do nosso jeito, da nossa forma, mas vai chegar uma fase que nós vamos olhar para nossa vida e nós vamos falar assim: Deus, eu não consigo mais sem o Senhor. O que me resta é a tua graça, é o teu cuidado, e eu só vou sair dessa situação por um milagre teu. E foi isso que aconteceu na minha casa. Não foi de maneira tão espontânea de viver o milagre, mas era a última esperança. Não tinha mais para onde recorrer. Tudo que estava ao alcance deles foi feito, entendeu? Então, assim, era a última oportunidade de mudar de vida. E ali Deus veio e fez uma mudança completa, para a honra e glória do nome dele, né? Glória a Deus. É aquilo, onde Jesus passa, não fica mais nada igual, né? Então Jesus tocou. Amém. Foi Onde simples Jesus um mora, não toque, há onde tristeza. Jesus mora na tristeza. Dudu, então assim, ó, você não veio de uma família cristã, de um berço cristão, seus pais aceitaram Jesus no longo da vida, por uma situação na qual você estava passando, né? Uma situação muito difícil. Sim. Mas eu queria entender também, porque quando a gente aceita Jesus, vem muitos questionamentos pra gente, né? E o maior questionamento que passa na vida de um cristão, de um jovem cristão, é: qual é o meu chamado? Qual é o meu motivo de eu estar vivo, de eu estar conduzindo a minha vida, né? Sim. Porque imagina só, você tinha a sua vida, você tinha uma perspectiva, uma ótica que não tinha nada a ver com Cristo, e de repente a sua família pega um óculos e começa a enxergar através daquela ótica, através daquela visão, começa a ver as coisas totalmente diferentes. Então, para poder ressignificar todas essas coisas, entender novamente e poder ter um norte para seguir, mexe com as emoções, mexe com aquilo que está dentro de nós, né? E hoje seus pais são pastores e você também é pastor. E eu queria entender que você trouxesse um pouquinho para nós, para os jovens que estão nessa dúvida, que aceitaram Jesus, que estão voltando para os caminhos do Senhor e que nunca tiveram o seu chamado confirmado ou não são convictos daquilo. Para que eu fui chamado? Para que eu existo? Para que eu estou aqui? Eu queria trazer um pouquinho, que você trouxesse isso um pouquinho pra gente, um pouquinho de clareza, mas contasse realmente, porque tem muita gente que fala assim: não, para você descobrir seu propósito, você tem que fazer isso ou aquilo, mas nunca é direto, nunca fala assim: cara, eu Sim. busquei Jesus, eu busquei estar Sim. no centro da vitória de Jesus. Eu queria saber um pouquinho como foi a tua experiência, como que foi pra você isso e como que te trouxe convicção. Bom, Pedro, então quando meus pais aceitaram Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador, desde então eles sempre foram muito ativos na igreja. Então, quando eles decidiram que eles realmente iriam seguir esse caminho de acordo com a vontade de Deus, eles sempre foram muito ativos. Então, eles sempre estiveram muito envolvidos na igreja. E isso acabou gerando uma revolta dentro de mim. Por quê? Eles eram pessoas que tinham uma vida boa, muito boa. Nós viajávamos, nós aproveitávamos muito a vida. E de repente eles começaram a se envolver em algo que não deixava mais ter essa liberdade. Então eles começaram a assumir, se batizaram logo que eles aceitaram Jesus. Eles se batizaram, tiveram uma experiência com Deus. Eles já abriram então um GC na casa deles, já começaram a ter discípulos, começaram a fazer o discipulado de pessoas. E aí, com o tempo veio, na época ainda era uma outra visão, não era Lagoinha, veio então a questão para assumir como uma liderança abaixo dos pastores da igreja. Eles assumiram isso. Isso tudo foi em muito pouco tempo. E depois de 5 anos, nós estávamos nos mudando para outra cidade, que eles haviam sido ordenados pastores. Então, isso acabou gerando uma revolta no meu coração. Porque, por muito tempo, eu tinha os meus pais ali, mas eu não podia contar com eles. Entendeu? Eu tinha eles ali, mas eu não conseguia ter um final de semana com eles, porque eles tinham que sair de Concórdia e ir para Chapecó fazer os cultos. E depois voltar para Concórdia. Claro que depois de um tempo nós nos mudamos, né? Nós fomos para Chapecó, definitivamente com a mudança. Mas por muito tempo eu vivia assim. Eu estava na igreja, eu era filho do pastor, eu queria fazer algumas coisas, mas eu não conseguia fazer, porque eu não tinha essa liberdade. Entendeu? Eu não conseguia chegar e desenvolver as coisas porque eu não tinha essa facilidade. Eu era muito novo também. Isso gerou uma revolta no meu coração. Eu comecei a criar um sentimento negativo contra o evangelho, contra o que Deus tinha para minha vida. Então, por muito tempo, eu estava na igreja, eu fazia as coisas na igreja, eu trabalhava, ajudava na parte do som, na parte da recepção, organizava as luzes, cadeiras, enfim, mas meu coração não estava ali. Eu fazia porque eu era um pouco obrigado a fazer, porque não tinha para onde eu ir,
entendeu? Eu não Ou tinha... você estava ali servindo a igreja, ou você estava servindo a Ou igreja. Não tava, ou tinha tava. outra... Não tinha outra oportunidade. Então eu fazia, mas assim, com aquele sentimento de eu podia estar em casa com meus pais, a gente podia estar na praia, talvez, entendeu? Então, durante esse período, eu fiquei um pouco distante de Deus. E foi aí que surgiu essa oportunidade de eu poder me reconciliar com o Senhor. Que aí Deus permitiu que eu pudesse realmente ter uma experiência com Ele e eu entender que se não fosse pela graça dele, pelo amor dele, eu poderia perder minha vida em questão de segundos. Para explanar um pouco esse assunto do fato que aconteceu, nós estávamos numa trilha de quadriciclo, eu estava indo de carona no quadriciclo, e de repente nós fomos passar por um lugar que era íngreme. O quadriciclo virou, eu desci, um barranco para baixo assim, e eu fiquei parado ali. Quando eu olhei para cima, o quadriciclo vindo, girando para cima de mim. E naquela situação ali, eu só fechei meus olhos e falei, Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Então eu entrego novamente minha vida a Ti. Eu já era batizado, fui batizado muito novo, com 7 ou 8 anos. Eu entrego minha vida a Ti, eu entrego tudo que eu sou a Ti. O Senhor me dê uma nova chance. Eu te imploro, eu peço que o Senhor me dê uma nova chance. E eu lembro que só fiz assim, Pedro. E aquele quadriciclo bateu na minha mão assim, e ele voou, cara, longe, longe, longe. Ele caiu lá embaixo no riacho. E ali eu entendi que eu tinha um chamado. Que eu tinha um propósito. Ali é aquela frase que todo mundo fala assim, se você tá vivo hoje é porque você tem um propósito. Nunca fez tanto sentido para mim. A oportunidade que Deus me deu naquela ocasião, eu tive realmente uma certeza de que eu tinha um chamado maior para poder cumprir. E ali eu comecei a buscar, ali eu comecei a me entregar de coração, ali eu comecei a dedicar todos os dias para o Senhor. Isso não era algo normal para mim. Eu tinha minha vida normal. Eu ia no final de semana para a igreja porque eu era obrigado a estar lá. Então eu fazia as coisas porque era demanda, né? E ali nessa situação eu comecei a viver por um propósito. Comecei a viver por algo maior. O grande problema é que as pessoas acham que quando nós aceitamos seguir a Deus, tudo vai ser fácil. A partir do momento que eu sofri esse acidente, né? E eu comecei a viver uma vida de santidade, de entrega a Deus, assim, foram os dias mais tentadores para mim. Eu tinha na faixa de 16 anos, 15 ou 16 anos, me recordo, quando aconteceu esse acidente. Então, assim, eu tava indo chegando no ensino médio, na escola, as amizades influenciando, Aflorando entendeu? sentimentos. Aflorando sentimento por meninas, por pessoas, querendo conhecer, saber o que que é, entendeu? Ah, mas vamos numa festa. Nunca fui numa festa. Como é que é uma festa? Curiosidade, Entendeu? né? Então, assim, mas eu tinha uma certeza, uma convicção, que eu tinha um propósito. E que, dependendo do que as pessoas fizessem, eu não poderia perder o meu propósito. Então, o grande segredo para que você possa viver o chamado que o Senhor tem para você é que você todos os dias lembre-se que você tem um propósito. Que, por exemplo, eu poderia ter me afastado de novo dos caminhos do Senhor, mas eu não sabia se eu teria uma nova chance ou não. Então, como eu tive uma experiência muito forte com Deus, eu achei melhor não arriscar, que talvez não teria uma segunda chance. E desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a focar no Evangelho, eu comecei a servir com amor na igreja, eu comecei a fazer as coisas de Deus com amor. Não era mais por obrigação, mas era porque eu queria estar lá. E quando isso começou a acontecer, a minha vida começou a mudar. As coisas que eu queria começaram a acontecer. Deus começou a abrir portas para mim. Comecei meu trabalho, eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a ter oportunidades que eu não tinha antes. Tudo isso por quê? Porque eu entendi que eu tinha um propósito e que Deus iria fazer por mim. A grande chave é quando eu começo a focar nas coisas do reino, quando eu deixo os meus olhos fixos em Jesus, Deus começa a trabalhar por nós e as coisas começam a acontecer de maneira natural. Então, talvez hoje, alguém que está nos ouvindo não está convicto do seu chamado, do seu propósito, mas reavalie a sua vida, reavalie o que você tem feito, como você tem caminhado, aonde você tem passado, porque tudo isso vai influenciar aonde você vai chegar. Se você tem sido uma pessoa entregue, se o teu coração tem sido voltado para Deus todos os dias, se você tem feito as coisas do reino e você não tem cedido às vontades do mundo, fique em paz, porque uma hora o milagre vai acontecer. Uma hora vai acender uma luz dentro de você e você vai ver que o propósito que você tem é muito maior do que você imagina ou do que você consegue visualizar hoje nos teus dias. Amém. Cara, eu creio muito nisso. E é que eu vejo que o jovem, nós como jovens, a gente sempre quer ver o extraordinário. A gente quer ver algo muito incrível, algo muito fora da curva. Não, a minha vida tem que ser diferente. O
o comum não me brilha os olhos. E amém, isso nos traz a vontade, isso nos traz a garra de buscar o extraordinário. Mas nós também, como nós pegamos a ótica bíblica, né? A vida de Jesus foi uma vida comum até os 30 anos. Jesus foi simplesmente Deus, Jesus trabalhava. Jesus acordava de manhã, ia trabalhar como carpinteiro, trabalho pesado, trabalho braçal, nada romântico. Jesus era um homem ferido das mãos, ferido. Imagina só, né? Antigamente não existia máquinas onde você colocava uma madeira, ela saía toda planada, saía cortada, era tudo na mão, no braço, onde você carregava junto com o Manual, pai, né? tudo manual. Então, pô, às vezes a gente se questiona, cara, por que que eu tô trabalhando com isso? Por que que eu tô fazendo isso? Não é o meu propósito. Às vezes não é que não é o seu propósito, é algo que você só não quer estar fazendo. Mas nós temos que entender que são estações. Talvez aquilo ali esteja te preparando para o seu propósito. E o seu propósito é trazer Jesus para a terra. Então, onde nós estivermos, nós temos que estar trazendo Jesus, a ótica de Jesus. Nós temos que estar trazendo a visão de Jesus para aquilo. Se eu estou no meu trabalho, eu estou orando por pessoas, eu estou intercedendo pelo meu trabalho, eu estou servindo mais do que os outros, pelo fato de que Jesus fala, não faça as coisas para os outros como se fosse somente para eles, façam como se fosse para mim, né? A Bíblia diz ali nas cartas de Paulo que quando Paulo instrui os escravos, né? Escravos, sirvam seus senhores como se servisse ao Senhor. Porque você não está plantando na vida do seu Senhor, você está plantando para a sua vida, para o Senhor. E ali você cumpre o seu propósito. Porque ali a ótica, ali Jesus brilha em você, né? Então é Sim, aquilo ali. Você vivia, depois que você teve um encontro forte, marcante com o Senhor, você começou a viver vida comum. sim. Você É trabalhava, engraçado, estudava e Pedro, começava a manifestar porque Jesus. essa experiência que eu tive com Deus não foi porque o Senhor se afastou de mim, não foi porque eu me afastei dos caminhos dele, mas eu estava num lugar onde talvez as pessoas olhavam para mim e elas não viam o meu potencial. Então, por muitas vezes eu chegava com alguma ideia, chegava com algum pensamento de fazer algo diferente, mas como eu era o filho do pastor, as pessoas também não me davam muito essa credibilidade, entendeu? Isso é uma coisa que tem muito forte, que as pessoas não sabem. O filho do pastor é muito visado. Então, por muitas vezes não era questão de Deus não estar comigo, dele não estar me mostrando um propósito, um caminho para seguir, mas por muitas vezes eu não dei ouvido para a vontade dele, mas eu dei ouvido para as pessoas que estavam do meu lado. E por várias vezes isso fez com que eu acabasse deixando de lado o meu propósito e eu vivesse talvez para cumprir, deixar alguém feliz, né? Trazer uma clareza para alguém de alguma coisa que ela esperava que eu fosse na vida dela, entendeu? Então, existe o processo, existe um passo a passo, nada cai do céu. E quando a gente fala em viver um propósito de santidade, uma vida de entrega, principalmente sendo jovem, porque hoje o jovem ele é a pessoa mais tentada da sociedade. Quando a gente fala de jovens, nós temos aí hoje diversas ofertas do mundo para que nós possamos passar um final de semana em algum lugar, com diversas pessoas usando drogas, bebidas, tendo várias mulheres do nosso lado, entendeu? Agora, o jovem, ele está sempre querendo algo a mais, sempre buscando algo a mais. E o grande problema é que muitas vezes nós jovens, nós estamos na igreja, nós estamos aqui prontos para receber uma unção nova, um espírito do Senhor novo sobre nós, uma nova unção, mas nós não conseguimos enxergar isso. E as pessoas esperam algo diferente de nós. E aí nós vamos buscar isso fora. Uhum. Ah, mas eu preciso ter aprovação do meu chefe. Ah, mas eu preciso que alguém olhe para mim e fale: nossa, ele venceu na vida. Nós buscamos isso por quê? Porque nós queremos uma felicidade momentânea. Nós sabemos que isso não é satisfatório para nós, mas isso é satisfatório para quem olha para nós e pensa que nós conseguimos, nós conquistamos. Mas na verdade nós temos que lembrar que nós temos um chamado e um propósito. E que a única coisa que nós temos que conquistar é a graça do Senhor todos os dias. Porque a graça do Senhor nos basta. Exatamente. Isso, assim, nessa mesma linha, cara, eu queria que você trouxesse já mais um conselho para o jovem que está nessa fase da vida, ele está se descobrindo, está procurando, nessa fase entra muitas questões, né? Questão de emprego, questão de relacionamento, questão de tudo. Então, seguindo essa mesma ótica, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais a fundo de como tem sido a sua vida, porque você ainda é um jovem, de como foi até agora e quais conselhos você daria, como foi as decisões difíceis da sua vida. Como você definiu a pessoa que seria a sua companheira? Como Sim. que você definiu algumas coisas na sua vida, né? Para você estar aqui hoje liderando a gente também, seguindo na mesma linha que você já está trazendo pra gente. Sim.
A principal coisa que vai definir o futuro de um jovem é onde ele mantém os seus olhos. E quando nós somos jovens, nós queremos muitas coisas. Nós queremos um trabalho muito bom, com um salário excelente. Nós queremos um carro dos sonhos. Nós queremos construir uma família. Nós queremos ter a nossa casa. Nós queremos ter a nossa liberdade financeira para poder sair da casa dos nossos pais. E quando nós olhamos para tudo isso, nós sonhamos, nós imaginamos. E quando nós olhamos para dentro de nós vemos que somos totalmente incapazes. Nós não temos potencial para nada disso acontecer. E por muitas vezes nós vemos pessoas que se frustram na caminhada com Deus, porque elas vêm esperando que isso vai acontecer. Elas vêm esperando que quando elas começar a ter uma vida de santidade com Deus, as portas de trabalho vão se abrir, as portas de comprar uma casa vão se abrir, a noiva vai aparecer, a namorada vai aparecer. Mas na verdade, muitas vezes Deus nos chama para um tempo de preservação do nosso corpo, de preservação da nossa mente e do nosso coração, para que nós possamos entrar naquilo que Ele tem para nós. Eu conheci a Amanda numa situação onde eu não estava buscando por ninguém. Eu não estava em um lugar procurando por uma esposa. A minha oração não era, Senhor, que o Senhor coloque diante de mim uma mulher linda, uma mulher perfeita aos meus olhos. Uma mulher que agrade a minha visão, aquilo que eu enxergo. Em nenhum momento essa foi a minha oração. Mas a minha oração era o quê? Que eu pudesse manter meu coração fixado em Jesus. Que eu pudesse manter a minha vida naquilo que Ele tinha para mim. E aí, quando isso aconteceu, eu entendi que quando eu focasse nisso, as coisas iriam acontecer. E foi aí, então, que num dia, num evento, eu acabei encontrando a Amanda. Nós nos encontramos, eu vi ela, eu achei ela linda, mas não despertou os meus olhos. Eu falei, Deus, eu achei ela interessante. Se for para ser, que o Senhor traga a clareza ao meu coração. Ao coração dela também. E algo que eu sempre aprendi, Pedro, é que eu preciso sempre buscar conselhos e direcionamentos de pessoas que estão acima de mim. E quando eu olhei para Amanda e eu vi que era uma pessoa bonita, uma pessoa que faria sentido para mim, eu logo fui me aconselhar com meu pai. Isso é uma coisa que você jovem precisa aprender. Você precisa ter um bom relacionamento com o seu pai. O seu pai, ele é o seu amigo, ele não é o seu inimigo. E talvez você teve uma experiência ruim com seu pai quando você era criança, quando você era adolescente. Mas lembre-se, honra o teu pai e a tua mãe não é uma palavra, mas é um mandamento. Então, eu conversei com ele e quando eu trouxe essa clareza para os meus pais, que eu estava conhecendo alguém, uma pessoa que era muito bonita, uma menina que atraiu os meus olhos, que eu sentia algo da parte de Deus sobre ela. E quando eu falei meu nome para ela, a minha mãe me deu uma palavra. E isso foi a confirmação mais forte que assim, eu pude ter em relação a isso. E aí, trazendo para a clareza em relação a isso, né? Quando meus pais descobriram que eles iam ter um filho, eles não sabiam se era menino ou menina. E aí, se fosse menino, seria Eduardo Augusto. E se fosse menina, seria Amanda Caroline. E aí, qual era o nome da Amanda? Amanda Caroline. Então, assim, isso trouxe uma clareza muito forte no meu coração. De que Deus tinha algo nisso. Mas eu não estava buscando por isso. Isso aconteceu no tempo de Deus. O Senhor trouxe esse tempo e essa estação, porque Ele sentiu que eu estava pronto para isso. Se eu estivesse, talvez, buscando alguém, talvez teria outras pessoas naquele lugar. Mas Deus trouxe uma clareza sobre isso e Deus brilhou os olhos sobre ela, porque existia algo nisso. Eu sempre falo para os jovens que se aconselhem comigo em questão de relacionamento, que quando você não estiver esperando por alguém, quando você não estiver buscando por alguém, quando você estiver 100% alinhado com o seu propósito, no dia em que você menos esperar, uma pessoa vai aparecer e você, sem dúvida alguma, no seu coração, você vai falar, nossa, isso é de Deus. Isso é de Deus. Isso foi o Senhor que trouxe a clareza para o meu coração. Porque você sente quando é algo de Deus. É algo muito nítido, muito claro, não restam dúvidas. A palavra fala que aonde o Senhor está, não há trevas, não há escuridão. Então, sempre que algo for da vontade de Deus, você vai ter clareza no seu coração. Isso é um princípio que eu trago comigo há muito tempo. Isso tem mudado os meus dias. Em relação ao chamado, ao propósito, a palavra não fala que vai ser fácil. Em nenhum momento Deus fala que vai ser algo fácil para que nós possamos fazer. Mas em todos os tempos o Senhor fala que Ele estaria conosco. Nós estamos hoje aqui em Pissarras.
Nós não imaginávamos estar aqui. Nós não tínhamos nenhuma expectativa em relação a estar nesse lugar. Mas o Senhor nos conduziu para cá. O Senhor nos trouxe clareza em palavras e o Senhor nos deu uma palavra. Bíblia. Bíblia. O Senhor fala através da Bíblia. Se você pede uma palavra para Deus, se você busca uma confirmação do Espírito Santo e você não lê a Bíblia, talvez o Espírito Santo não vai responder você. Porque aquilo que você precisa, a resposta que você tanto busca em oração, está na palavra. Quando nós entendemos isso, nós tivemos um direcionamento para vir para cá. E hoje nós estamos assumindo algo grandioso da parte de Deus. Então, assim, manter os olhos fixos em Jesus. Esse é o lema. Esse é o objetivo. E quando as coisas forem para acontecer, o Senhor vai trazer clareza no nosso coração. Mas não espere por coisas. Não espere que o Senhor abra diante de você caminhos, portas, oportunidades de trabalho. Não espere por isso. Não espere que Deus traga para você o carro dos seus sonhos. Mas simplesmente mantenha fixos nele o seu coração. Cumpra o seu propósito. Se você serve na igreja, faça a sua escala. Seja fiel no dízimo. Seja fiel naquilo que você faz. Que as portas vão se abrir diante de você. E o Senhor vai trazer clareza aos seus sonhos. E você vai alcançar muito mais do que você sonhou, do que você imaginou. Jesus está esperando aqueles que permanecem fiéis. Aqueles que permanecem no pouco. É claro, quando Jesus fala, se você for fiel ao pouco, eu te colocarei sobre o mundo, muito. Então, né, se você que está aí, está ouvindo a gente, se você não tem uma mãe, como do que deu essa revelação, se você não tem um pai para se aconselhar, você fala assim, tá, o Eduardo tem um pai para se aconselhar, para procurar alguém, eu não tenho. Aí que nasce, aí que vem a figura pastoral. Por isso nós estamos aqui, por isso tem pastores, por isso tem o pastor Eduardo, tem o pastor Fabiano, tem toda a equipe pastoral, toda a equipe de intercessores aqui na igreja que podem estar conversando com vocês, pode estar te acolhendo, te direcionando, né, cada um no seu ministério. Então assim, ó, para você que está procurando um direcionamento, para você que está procurando uma palavra, busque pessoas que já viveram aquilo que você está passando. Pessoas mais velhas, não pessoas que estão com o mesmo sentimento. Para você que está querendo um relacionamento, um exemplo, e você vai se aconselhar com outra pessoa que quer um relacionamento também, a primeira pessoa que aparecer, você fala assim, não, cara, é essa pessoa. Ou primeiro emprego, cara, não, eu tô no meu emprego, tô infeliz, cara, apareceu outro emprego, se você vai se aconselhar com uma pessoa que tá infeliz no emprego e tá procurando outro emprego, a primeira coisa que ela vai te falar é, vai nesse emprego. Às vezes, a pessoa que está ali, o seu patrão, o seu chefe está te testando, está esperando, está te colocando sabe, Brecha, né? ali, ó, tá te, né, deixando marinando ali, até que vai chegar ao ponto onde ele vai falar assim, pô, uau, servo bom e fiel, venha para o prazer do seu Senhor, né? Então você tá ali perto de acontecer isso na sua vida, esse milagre, essa experiência, mas você escuta o conselho errado, você se perde. E quando a gente traz a ótica bíblica, a gente vai analisar como que foi após a morte de Salomão. Salomão, ele, ao terminar de construir o templo para o seu pai, Salomão, Israel vivia um tempo muito próspero na terra, né? Muito próspero. E só que os impostos eram muito altos pela vida que Salomão levava e também pela construção do templo. Então o povo já estava um pouco cansado daquilo, mas tinha um propósito, entendia que era pelo templo. O templo foi inaugurado, o templo foi feito. Depois que Salomão morreu, veio seu filho, que agora eu esqueci o nome, vem o seu filho e ele vai se aconselhar com os sábios, pois o povo está reclamando, há muito imposto, há muita cobrança de imposto, nós estamos cansados. Ao se aconselhar com os sábios, com os mais velhos, com aqueles que aconselhavam o seu pai, eles falam assim, você deve baixar os impostos, você deve ouvir o povo. E quando ele vai ouvir depois os conselhos dos mais jovens, que estavam com a mesma idade, com a mesma mentalidade, que estavam ali, pô, agora eu estou com o rei. Eu sou amigo do rei, sou amigo daquele que pode mandar e desmandar agora. O que eles falam? Não. Pelo contrário, você deve aplicar ainda mais impostos. Você deve apertar ainda mais. Então, no conselho errado, foi onde houve a divisão de Israel. Onde nasceu Judá e Israel. Porque o povo separou e houve a divisão, começou a haver guerra entre o povo. Então por quê? Por conta de um conselho errado. Então cuide com o conselho, cuide com quem você vai se aconselhar, cuide com quem você vai se aproximar. Se você é o único cristão na sua casa e você não vai ter ninguém que vai te aconselhar da forma correta ali, busque
os pastores, busque o seu líder, busque pessoas que já viveram aquilo que você viveu e vai saber te dar um conselho tanto para a parte da vida quanto uma parte espiritual também, vai ser acompanhado, vai te dar um suporte, Sim, porque ninguém é dono da verdade, mas você vai ter um suporte espiritual. Você vai ter uma palavra que vai te dar uma base. sim, Quando o teu pastor, e eu vejo, eu caminho sobre isso, quando o teu pastor te dá uma palavra, não é só uma palavra humana, mas é uma palavra também divina. Porque ele tem a unção do Senhor, ele carrega a autoridade do Senhor. E o Senhor não vai deixar aquela palavra ser desonrada. Então, sim. quando o seu pastor dá um conselho, quando o Dudu chega pra mim, Pedro, espera, Pedro faz, eu tava pronto de tomar uma decisão, procurei o Dudu, falei, Dudu, o que que eu faço? Ora comigo, vamos pensar sobre isso. Nós oramos, trouxe uma ótica bíblica, eu pensei mais um pouco, depois eu abri meu coração e você falou, realmente, não é o tempo, espera. Amém. Não tomei aquela decisão. Fui me aconselhar com os meus pastores, fui me aconselhar com pessoas que poderiam me dar uma cobertura espiritual. Porque a gente toma uma decisão e aí depois dá errado, você corre atrás do pastor, Sim. É, né? até assim, né, Pedro? Uma realidade que nós temos aqui em Pissarras, e na região toda, é que nós temos muitas pessoas de fora, né? Então, quando a gente veio pra cá, até foi uma coisa que nos surpreendeu, assim, em relação a quantas pessoas de fora nós temos aqui, né? Então, nós temos pessoas de Minas, Nordeste, São Paulo, enfim, todas as regiões do nosso Brasil, né? E jovens numa posição dessa, você não tem o teu pai aqui próximo, você não tem o teu melhor amigo para poder se aconselhar. E nessa brecha em que fica entre você estar próximo da sua família, de pessoas que você confia, e você está precisando de algum aconselhamento em relação a uma situação, a pessoa acaba buscando referência onde? No colega de trabalho, na pessoa que trabalha com ela, que talvez Na mesma pega o situação, ônibus. né? Exatamente, Aquilo ali. entendeu? Talvez convive com ela, tem as mesmas experiências com ela, as mesmas frustrações que ela, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa não conhece o histórico dela, ela não sabe a vida dela, entendeu? Então, assim, como você vai pedir conselho para alguém que você nem conhece? Então, sempre que você precisar de um conselho, busque uma referência pastoral. Se aconselhe com alguém que vai poder aconselhar você segundo a palavra de Deus. Porque um pastor não é simplesmente alguém que chega e direciona, mas é alguém que é conduzido pela palavra do Senhor. E um pastor nunca vai querer o mal das suas ovelhas. Muitas vezes o seu amigo vai te aconselhar de uma maneira que hoje vai ser algo satisfatório para você. Você vai chegar em casa, você vai falar assim, nossa, foi tão bom o conselho que ele me deu. Mas talvez você vai deixar de lado uma situação que precisa ser resolvida hoje. E um pastor vai chegar e falar para você, você precisa resolver isso agora. Você não vai dormir antes de resolver isso. É algo Confronta, né? forte, é algo Confronta. pesado, mas é muito melhor você resolver isso agora do que quando você tiver com seus 60 anos de idade, o Senhor te trazer de volta essa realidade, que você possa resolver tudo isso. Então, busque aconselhamento de pessoas que são referência. Não se aconselhe com pessoas do seu trabalho, com pessoas que você conheceu há pouco tempo, que você talvez não tenha uma intimidade. Porque talvez esse conselho pode levar você para o fundo do poço. Pode afastar você dos caminhos do Senhor. E quando você olhar, você vai estar distante da presença de Deus. Você vai estar longe do seu propósito. E você não vai mais ter ninguém, nenhum amigo verdadeiro. Porque eu posso afirmar de todo o meu coração para você. Você só é bom para essa pessoa enquanto você está fazendo algo que é bom para ela. A partir do momento que você para de ser bom para ela e você começa a pensar em você, você não se torna mais um amigo. Se torna um colega. E um colega, ele só é chamado quando? Quando você precisa de algo. Amém? Exatamente. Então que você fique com essa palavra, com essa instrução do nosso pastor que carrega algo do Senhor sobre as nossas vidas. Se você está sem referência, se você não tem com quem se aconselhar, se você está passando por dificuldade, você é jovem, assim como nós. Nós somos jovens comuns, mas que buscamos viver o extraordinário do Senhor. Vivendo uma vida comum. Nós trabalhamos como você, nós estudamos como você, nós também temos sentimentos como você, mas nós buscamos sempre uma ótica da palavra e um conselho pastoral. Um conselho que vem dos céus, um conselho de uma pessoa que ora, que tem uma vida diante do Senhor e que sabe o melhor para nós, juntamente, né, com o Senhor orando, buscando juntos. Então são pessoas que você vai poder abrir teu coração, que você vai poder chorar, vai poder contar suas dores. Então, olha, para você que não é participante do Legacy, para você que nunca nos visitou, para você que não nos conhece, você seja muito bem-vindo à nossa casa. Nós estamos aqui te esperando, nós estamos aqui preparando o ambiente para você. E para você que já é da nossa casa e que ainda você não teve um tempo, né, de se aconselhar, de buscar o conselho certo para não errar.
né? Buscar aquela palavra que vai definir sua vida, principalmente nós jovens. Muitas das decisões que nós tomamos agora vai dizer como vai ser nossa vida. Com Se a certeza. gente vai carregar algo que vai ser pesado, né? Ou se então nós vamos aliviar esse fardo. Mas como que a gente faz para aliviar alguns fardos? Deixando com Jesus. Senhor, eu entrego para o Senhor, que o Senhor possa direcionar e trazer o caminho certo que eu devo seguir. Então, jovem, não se anseie, não fique ansioso, não fique com medo. Confie no Senhor. Busque os conselhos certos. Busque os conselhos certos. Para você acalmar a tua alma, acalmar os seus desejos que às vezes estão enflorados. Não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu falo isso porque eu também pego muitas das vezes assim. Muitas vezes eu quero dominar o mundo, eu quero fazer tudo, eu quero estar fazendo isso, quero estar fazendo aquilo, quero estar fazendo, quero estar fazendo, quero estar fazendo. Eu tenho que parar e falar assim, calma. Sim. Não é o que eu quero estar fazendo, é o que o Senhor vai colocando na minha mão. Isso, Pedro, porque nós vemos um mundo onde nós sempre queremos mais, né? É. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, nós nunca estamos satisfeitos com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso trabalho, nós sempre desejamos algo a mais. Nós sempre olhamos para alguém que nós não sabemos da história dessa pessoa, da referência dela, mas nós queremos chegar onde ela está. É. E aí, quando nós vemos, nós estamos com o nosso relacionamento com Deus abalado, a nossa esposa não nos ama mais porque nós só pensamos em trabalho, nossos filhos nem sabem que nós existimos, nós só chegamos em casa para dar um beijo de boa noite neles, e aí nossos filhos crescem cheios de problemas porque não tiveram um pai presente, nossa esposa pensa em se separar porque ela não tem um marido presente na sua vida. Quando nós vemos, nossa vida está um caos, porque nós estamos querendo viver uma vida que não foi uma vida que o Senhor trouxe para nós. Não faz parte do propósito dele, mas sim uma vida de aparência, que é como o mundo tem vivido, né? Exatamente, exatamente. Então por isso eu falo para vocês, nós somos jovens comuns, mas que buscam ver o extraordinário em Jesus. Então, nos acompanhem, esperamos que você tenha gostado dessa conversa. Pastor, muito obrigado por esse tempo, que tenha sido precioso para você, que tenha sido edificante para você, tá bom? Então, olha, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos e também já nos seguir no Instagram e compartilhar todos os cortes que nós postarmos lá para que possa alcançar cada vez mais vidas, tá bom? Para você que está procurando uma base, um apoio, nós estamos aqui como Legacy, de braços abertos, de coração aberto, para te ouvir, para te receber em casa, onde você vai ser amado, cuidado e tratado. Seja bem-vindo a essa nova estação e venha participar junto com a gente do Legacy Cast. Do coração de jovens pra uma geração, uma mensagem que traz transformação. Pedro e Mary Ange, vozes que guiam, falando de Cristo, vivendo alegria. Cada episódio carrega uma missão, ecoando esperança em cada coração. Balneário Pissarras, esse é o lugar, firmes no propósito, prontos pra impactar. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Cada tema Cristo é essencial, tornamos o simples em algo especial. Juntos na palavra conectamos corações, vivemos pra deixar marcas e lições. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive em nós. No Legacy Cast, vamos declarar: Jesus é o centro, razão pra amar. Legacy Cast, ouvimos tua voz, proclamamos o reino que vive
Cristo é essencial. Tornamos o simples em algo especial. Juntos na palavra, conectamos corações. Vivemos pra deixar marcas e lições.